Oi, oi, gente! Voltamos aí com o nosso podcast Metamorfosear e hoje, quarto episódio. Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial. Eu sempre falo isso, né? Porque eu só trago gente especial, mas meu convidado de hoje mora no meu coração. E como vocês sabem, né, que é um bate-papo, a gente tenta fazer de uma forma bem fluida para não ficar nada muito engessado. Então eu já falei outras vezes, vou repetir, a gente associa quase que livremente, porque tem um pouquinho de cola aqui. A gente barra um pouco o inconsciente algumas vezes. Então, hoje o tema de hoje é um tema muito interessante. Quando eu abri para as pessoas votaram muito nesse tema. Eu acho que é uma coisa que traz muitas interrogações, né? E traz o vazio, a falta, né? Então, a gente vai falar de paternidade, ausência e construção. E hoje eu trouxe Sil Farney, meu querido amigo, tutor da vida. Ele é pai, marido, vô, pastor, psicólogo e eu admiro demais você. Muito obrigada por ter aceitado o convite, tá? Obrigado, Gabi. Bom demais estar aqui. Que legal. Prazer estar nesse ambiente. Espero que seja um bate-papo legal que possa alcançar o coração das pessoas aí com essa nossa conversa. Com certeza, sem sombra de dúvida. Você fala de paternidade desde sempre, né? Eu ainda nem tinha me formado, e eu lembro que seu TCC na faculdade já era sobre o assunto, né? É um tema que mexe muito comigo, atravessa demais meu coração, né? Eu amo ser pai, né? Agora avô, como você disse. Acabou de nascer o Azaf, fez 6 meses, filho do Aleph. Delícia! Então é um prazer ser avô e pai. Amo demais exercer paternidade. Entendo, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui certamente, que paternidade não tem a ver somente com biologia, né? Não é uma questão apenas de gene ou de sêmen, né? A paternidade vai para além disso. Então amo exercer paternidade tanto com o filho biológico que Deus me deu, como com os muitos filhos emocionais, espirituais, enfim, que a vida foi me dando. Então é um assunto que eu amo demais e realmente desde muito cedo eu falo de paternidade, né? Eu fui pai biológico com 25 anos de idade, então fui um pai ainda jovem, né? Mas os pais emocionais que eu tive que, de alguma forma, acompanhar, ajudar, auxiliar na vida, foi mais novo ainda, né? Então, de fato, eu creio que paternidade é um tema que é pra lá de bom, como diz o mineiro, pra gente explorar aqui, trocar uma ideia. Sim, e muito relevante, né? Porque a gente sente demais o impacto dessa falta que o pai faz, né? E enfim, a ausência para além também da morte, ou enfim, de não assumir, mas aquela ausência de um pai que tá ali, né? E fica meio fantasma. Na verdade, isso é um tema sério. Até a gente estava batendo papo aqui em off, tem um conceito que a gente usa muito que é orfandade de pai vivo, né? O pai que está vivo, mas de fato não está ali. Ou a presença ausente, né? Então, é um fato que os pais não entenderam muitas vezes a sua missão, e o Brasil é um país que sofre muito com isso, está na nossa raiz, né? A orfandade paterna, a gente sofre muito com isso. Então, a figura do pai, ela é essencial, ela é um pilar mestre da estrutura familiar, sem dúvida alguma. A gente vai talvez bater um papo explicando qual a função da mãe, a função do pai, um pouquinho sobre isso, o que o pai representa na formação, na constituição de um indivíduo, né, de um ser humano. E logo, se ele é tão importante, é um pilar mestre tão importante, a falta dele causa um abismo, causa uma dor que muitas vezes é irreparável. Sim, com certeza. A gente vê como isso é impactante na vida do sujeito, né? Enfim, principalmente nos anos iniciais, e como isso impacta no desenvolvimento, na aprendizagem, afetivamente falando, ter essa figura, né? Do pai, né? Que não necessariamente é o pai propriamente dito, né? Mas essa figura presente ali para fazer esse corte, essa barra, enfim, esse contorno. Sim, sim. Na verdade, como você me apresentou como psicólogo, mas também pastor, né? Então, eu exerço a psicologia talvez há um pouco mais de uma década, né? Embora tenha conhecimento da teoria sistêmica já há um pouco mais há 20 anos, mas pastoreio há 30 anos. Então, o ministério pastoral, de fato, é a minha vocação. É o que eu amo fazer. Então, quando se fala de paternidade, não dá para se ignorar falar de Deus, né? Que é o pai, de fato. A gente costuma dizer que não é que Deus é pai, é que o pai é Deus, né? O pai de tudo é Deus. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, fala que ele se ajoelha diante do pai
do qual se deriva toda a paternidade na face da terra, o Pai do qual se deriva toda a paternidade. Deus nunca ficou preocupado em ser reconhecido como Deus, mas sempre se interessou em ser conhecido como Pai. Então a paternidade, ela é uma necessidade básica do ser humano, ter essa completude, né? A figura do pai é, sem dúvida alguma, essencial para qualquer construção de identidade, de personalidade, de valores, né? E mesmo de nação. A falta que faz uma nação que não tem paternidade. Então tem líderes que se veem como pais, né? E quando os líderes não se veem como pais, seja de uma nação, de uma empresa, de uma igreja, de uma organização filantrópica, de qualquer que seja o sistema relacional, quando o líder não se vê como pai, a orfandade é muito forte e tem sequelas com certeza. Para todas essas instituições. Sim, para toda a estrutura. Então, você acha, ou tem certeza, que a paternidade atravessa a gente para além daquela relação filho-pai, né? Ela acaba aparecendo em outras relações, em outros ambientes. Paternidade, de fato, é um conceito mais amplo, é isso aí. Tem o que a gente conhece como paternidade biológica, como nós falamos aqui, né? Alguém que doa o seu sêmen para conectar-se com o óvulo de uma mulher através... um genitor, né? O genitor, né? Que é o genitor, ele gera um filho, né? E nem todos os genitores são pais, nem todos os genitores conseguem exercer paternidade, na verdade, né? Eu costumo dizer que todo filho legítimo é adotado. Porque o filho que nasce apenas de uma relação sexual e um genitor o procria, né? Se esse pai não adotar esse filho no coração, ele fica sem pai. Então todo filho que nasce tem que ser adotado de verdade. Que o pai acolha no coração dele e adote esse filho como seu filho, né? Eu tenho um amigo, o pastor Paulo Borges Júnior, não sei se você conhece. Sim, claro. Conhece, lembra dele, né? O PJ é uma pessoa mente maravilhosa, né? Ele fala uma coisa, meio que num tom de jocoso, mas é um fato, né? Ele fala o seguinte, o pai é o homem da fé, né? Porque a mãe não precisa ter fé para saber que é mãe. Porque ela gestou no ventre dela. Sim. O pai tem que ter fé para saber que é pai. Porque, de fato, eu não tenho nenhuma convicção que aquele filho, de fato, é meu. Porque está gestado no ventre de uma mulher. Mas o DNA, nem o DNA, aliás, o teste de DNA nele é 100%, né? Pode ter uma falha. Na verdade, o pai só é pai por fé. Ele crê que aquele filho é dele. Lógico, depois virar os traços, a gente sabe que a semelhança física, enfim, por aí fora vai. Mas, de fato, ele precisa crer que aquele filho é filho dele. Por isso, ele recebe esse filho no coração e adota, né? Então, é muito importante um pai adotar. E por isso, em qualquer instituição, qualquer perfil de liderança, é necessário que haja o senso de paternidade. E por isso que eu comentei que no nosso país isso é um problema, que a gente percebe a nossa orfandade que temos de líderes, né? Já há muito tempo na história do Brasil não há uma liderança que a gente olha ali e tem um pai, como foi o Winston Churchill, por exemplo, na Inglaterra, como foi o Mahatma Gandhi na Índia, como foram líderes, como foi Mandela na África do Sul, que exerciam paternidade da nação, não estavam ali para se apropriar, para levar vantagem, para se locupletar. Porque pai é sacrifício, como mãe também é sacrifício, né? Então o conceito de maternidade não cabe só para a mãe que gesta uma criança no ventre, como o conceito de paternidade não cabe só num pai que libera o seu sêmen, entende? Vai para muito além disso. Mas, sem dúvida alguma, o pai que libera o sêmen e a mãe que gesta a criança no ventre tem que exercer paternidade e maternidade além de qualquer outra pessoa, sem dúvida alguma. Você disse, então, que você começou a exercer a paternidade antes de ter o seu filho biológico, né? Então, já tem muito tempo. E da onde você percebeu que isso estava em você, né? Essa construção de pai. Foi algo que você trouxe de algum lugar? Foi algo que você viu despertar conforme a demanda? Se eu olhar apenas para a questão vocacional, tem a ver com o que eu aprendi, né? Eu me converti ao evangelho com 11 anos de idade, vim de origem católica, uma boa origem também, mas a conversão à igreja evangélica foi com 11 anos de idade e logo cedo eu comecei a estudar muito a Bíblia, né? E, na verdade, eu penso, Gabi, que as nossas faltas nos constituem, nos forjam, né? Então, meu pai foi um bom homem, te dar um relato sobre ele, seu Jorge, que está na eternidade agora, um homem simples, né? Um mestre de obras, um homem analfabeto, que só aprendeu a escrever o nome dele para copiar, para fazer de conta que estava assinando um documento, não leu absolutamente nada, mas foi um profissional excelente, né? Um homem muito bem sucedido na área dele, como mestre de obras. Era um homem muito trabalhador, um homem íntegro nesse sentido, nessa parte da vida, mas infelizmente ele não exerceu uma boa paternidade e nem foi um bom marido, né?
Foi um homem com uma vida diferente, aprendeu uma cultura machista, né, nordestina, que é homem tem que ter muitas mulheres, porque se mostra que ele é macho, né? Então, não fica que nem uma desonra ao meu pai. Foi um homem que fez o melhor que pôde dentro da realidade que ele veio. Mas não era uma boa figura de pai para mim, né? Então, eu sou de Fortaleza, vim para o Rio com 10 anos de idade, e nessa época nosso pai não veio morar com a gente, ele não gostava do Rio. Então, já tinha pouco contato com ele, dos 10 até os 16, quando eu perco, né, que ele morre. Esses 5, 6 anos morando no Rio sem ele, a distância foi maior ainda, mais abissal ainda. Então, na igreja evangélica, fui buscar paternidade. Quando eu fui vendo os líderes, e na Bíblia, né? A pessoa que me atraiu para o evangelho exerceu paternidade. Uma pessoa chamada Ivonaldo. Eu sempre conto a história dele. Era um garoto, morava em Irajá, eu morava em Irajá nessa época, de família pobre, católico, e ia muito à missa sempre, né? Mas naquele tempo, eu tô com 59 anos de idade, eu tinha 11, são 48 anos atrás, então era outro modelo de igreja católica. Hoje a igreja católica está muito mais contextualizada. Naquele tempo era aquele padre bem distante, aquela mesa, então. E aí a referência de Deus era mais da divindade do que da paternidade, entende? Eu temia a divindade, mas não tinha relação pouquíssimo com a paternidade de Deus. Até que eu conheci o Ivonaldo, esse rapaz que morava no mesmo bloco de apartamentos que nós morávamos, em Irajá, era um seminarista batista, e ele jogava bola com a gente. Eu tinha meus 11 anos, devia ter os seus 17, 18 anos, e esse cara começou a evangelizar a gente. Só que ele era tão próximo da gente, de eu sentar, bater papo, trocar ideia, e aquilo gerou uma crise na minha cabeça. Eu tinha um Novo Testamento, que eu tinha ganho de presente da minha madrinha de batismo, na igreja católica, o Novo Testamento narrado às crianças, lembro disso ainda. Ele tinha várias gravuras, né? E eu via nas gravuras Jesus sentado com a mulher samaritana, Jesus conversando no tanque de Betesda com um rapaz que era paralítico, conversando com Bartimeu, o cego. Eu falei, caramba, o Ivonaldo parece mais com Jesus que o padre. Então, na verdade, o que me aproximou da fé evangélica não foi o Deus divino, o Cristo divino, ou o Messias, foi o Cristo humano. Aliás, eu acredito que espiritualidade humana é humanidade, né? Quanto mais espiritual eu sou, mais humano eu me torno. Então, a humanidade do Ivonaldo me apontou para a humanidade de Jesus. Me apresentou paternidade. Entende? Então, tá vendo como paternidade não tinha a ver com genética, nem com sêmen, né? Com outro tipo de sêmen, outro tipo de semente. Sêmen é semente. Outra semente, que é a semente do amor, na verdade. E aí, como é que o nosso Pai Celestial se revela em João 3,16? Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então, Pai ama, entrega e se doa e se sacrifica, né? E lógico que meu pai trabalhou muito, repito mais uma vez, foi um homem íntegro, trabalhou demais, mas nessa parte do afeto, coitado, ele não aprendeu. Então não sabia dar o que não tinha também. Não tinha, né? Então na igreja eu aprendi e logo eu fui entendendo, Gabi, que fazia parte da minha missão também alcançar pessoas que tinham falta dessa paternidade. Então acho que ali, muito novinho, já liderando criança, depois liderando adolescente, liderando jovens na igreja, pregando nos lugares, ensinando, eu comecei de alguma forma a exercer paternidade. Então, é por isso que eu falo, que não, eu lembro que eu com 16 anos de idade fiz algo que eu nem recomendo muito os jovens fazerem hoje, né? Eu trabalhava no centro do Rio, eu pregava para as prostitutas na Praça Tiradentes. Então sentava com elas ali e eu, na verdade, eu via como todas elas sofriam falta de pai. E eu muito jovem, com outros jovens, evangelizava. Então era uma forma de exercer paternidade. Eu acho que começou por aí, pela vocação e também porque a minha falta, de alguma forma, me forjou para que eu pudesse suprir a carência daqueles que sentem falta de pai. Mas engraçado, você tinha uma falta, mas para além disso você tinha a sensibilidade de perceber essa falta, identificá-la, né, e conseguir interpretar e projetar ela para fora de alguma maneira, né, com a troca com o outro, com o que você tem a dar e receber, e conseguiu ampliar isso de alguma forma. E legal que você vê que isso não tinha a ver com psicologia para mim, nem sabia o que era psicologia. Vem a priori, geralmente vem, né? A psicologia para mim é uma coisa muito longe, né? Você foi assim, tardiamente, digamos assim, né? Eu fui fazer psicologia já com 40 anos de idade, quer dizer, então fui para buscar conhecimento, né? Então, minha primeira formação era teologia. Mas, na verdade, assim, como você disse, sem entender o que hoje entendo, eu fiz o que hoje eu recomendo que as pessoas façam, que é ressignificar, né? Que é, não importa, como dizia, não sei se foi Carl Rogers, né? Posso falhar agora quem faltou. Não importa o que fizeram comigo. Ou foi Jung que disse isso, desculpa agora. Não sou muito bom de citações, não. Não importa o que fizeram comigo, importa o que eu vou fazer com o que fizeram comigo, né? Então, eu repito, meu pai evidentemente não fez por maldade, mas não sabia dar afeto. Isso deixou um buraco aqui dentro um pouquinho, que também causou algumas disfuncionalidades, também tiveram sequelas ruins.
como, por exemplo, querer proteger demais as pessoas, me colocar no lugar errado muitas vezes, estar parentalizado dentro de casa, não ocupando o papel de filho, mas muitas vezes de esposa em relação à minha mãe. Então, houve também. Tá? Sim, imagino, né? Mas o sumo disso tudo, de verdade, foi: peraí, cara, faltou tanto pra mim isso aqui que eu quero dar pros outros. Porque eu encontrei isso em Deus, né? Na minha fé. E nas pessoas que cruzaram a minha vida, que foram me ensinando um pouquinho. Nós somos essa coxa de retalho, né, Gabi? A gente vai pegando um pouquinho de cada pessoa. Sim. Então, cada pessoa que passou pela minha vida exercendo paternidade foi ocupando um pouquinho esse espaço, dizendo: peraí, você não precisa ficar preso a essa dor, né? Você pode usar isso como uma ferramenta para... Então, acho que é por aí. Acho que a gente acabou usando isso sem ter a menor noção de psicologia, mas entendendo que a melhor forma de eu lidar com a dor que eu tive dessa falta é me empenhar para que de alguma forma transbordar, né? Isso, o espaço de alguém. E aí você foi transbordando e elaborando sua própria dor ao mesmo tempo, né? Então, exatamente, foi um trabalho duplo, digamos assim. Sim, né? sim, sem dúvida alguma. É legal pra gente pensar isso, né? Porque isso aparece muito, assim, no setting terapêutico, né? No cenário. A gente vê muito a pessoa querendo construir alguma coisa com aquela dor para poder transformar em ato mesmo, sair daquela repetição, ou enfim, tentar amenizar esse massacre, às vezes, de uma coisa que, na maioria das vezes, é afetivamente falando, né? Porque a gente tem aí, como você disse, tinha presença, teve tudo que ele pôde dar, que ele conseguiu dar, mas faltou algo que é o que a gente quer sinalizar hoje, como trazer um alerta, né? Do que é importante na paternidade, né? Que é essa presença, né? Efetivamente falando, estar ali, poder dar um pouco de instrução de alguma coisa, né? Mesmo sabendo que o filho que vai escolher o caminho, que vai precisar experimentar a experiência, não se passa adiante, né? O outro precisa estar em Sim. contato. Mas ter aonde pousar, né? Digamos assim. Ter o teu norte, a inspiração, né? Isso faz muita falta pra gente, Sim. né? Em quem que eu me inspiro, né? Quem me inspira de fato. E é uma função da paternidade. E aí é legal pensar, quando você fala do que a gente precisa fazer para trabalhar isso, pensar o quanto é difícil para nós, brasileiros principalmente. Eu defendo sempre uma tese, Gabi. Nosso país é um país maravilhoso, né? Somos muito afetuosos. O brasileiro é muito passional, muito cordial, né? Cordial no sentido de córdia, né? De coração. O brasileiro é muito, muito coração, muito... Isso é um traço muito legal da nossa cultura. No mundo todo o pessoal admira isso, né? Você vai em qualquer parte do mundo hoje, eu não conheci tantos lugares, mas pelo menos aí uns 12 países eu conheci. Todos os países que eu fui, e quando fala que é Brasil, as pessoas têm... Pô, caramba, Brasil, eles têm muito carinho, né? Pelo futebol, pelo samba, pela alegria brasileira, no mundo evangélico, pela fé cristã brasileira que é forte. Mas o Brasil tem esse afeto, mas também tem um problema. Ele tem dificuldade, por exemplo, de educar, de ensinar, de inspirar, de dar limites, porque está no nosso DNA, digamos, como nação. Há uma questão que eu levanto. O nosso país é um país machista, mas, por incrível que pareça, com uma cultura muito mais matriarcal do que patriarcal. Então, a figura da mãe foi muito divinizada no Brasil. E mães são maravilhosas, né? Meu Deus, estou aqui diante de uma mãe maravilhosa, guerreira, né? Que lutou tudo que a luta tinha que dar em tão pouco tempo e está lutando, gestando mais uma bênção aí. Minha mãe foi uma mãe preciosa demais, de quem eu sinto muita falta até hoje, mesmo tendo partido para a eternidade, já com 94 anos de idade. Mas a figura paterna, de alguma forma, foi colocada em segundo plano, terceiro até quarto plano. E por quê? Porque está no nosso DNA. O Brasil é constituído por 3 principais etnias, digamos assim, que formam a nossa etnia, que são os povos originários, os indígenas, né? Que agora até para usar alguns termos está complicado, né? Mas os indígenas, os europeus, no caso os portugueses, e os africanos, que vieram para cá como escravos. Essas 3 pernas que formaram nossa etnia sofreram muito com a ausência paterna. Muitas meninas índias foram entregues aos portugueses por troca de badulaques, de espelho, de presente. A verdade é essa. Os índios não tinham esse afeto tão grande para as meninas, né? Há muitos relatos em tribos antigas nossas de crianças que eram abandonadas, que nasciam às vezes gêmeas, menina, a menina não era tão necessária, liberada, mas muitas foram entregues de fato para portugueses. Isso não está em livros oficiais, mas em livros apócrifos que relatam um pouco a nossa história, né? E essas meninas geraram filhos sem pai. Os portugueses vieram para cá, a maior parte deles também eram proscritos, gente
que não tinham essência familiar, não vieram com as suas famílias para cá no começo. E os africanos, está claro, dos próprios navios negreiros, que eram espalhados das famílias. E ainda tinha a figura da escrava parideira, né? Que gerava filhos para o senhor do engenho. Então, olha o buraco de ausência paterna aí. Depois a gente tem um primeiro imperador, Dom Pedro I, que estava brigado com o pai dele, Dom João VI, que quando o pai morre ele volta para Portugal e assume o trono de Portugal, depois da pseudo-independência, e deixa aqui o filho com 6 anos de idade, Dom Pedro II, sem pai também. Então, nossa origem é com ausência paterna. E os nossos, que deveriam ser os nossos pais, que nos inspirariam, vieram para cá para espoliar, infelizmente. Né? Vieram para cá para tirar o que tinha de melhor, levar o nosso pau-brasil, nosso minério para fora. Aqui era o quinto dos infernos, a quinta colônia que não valia nada. Então, nosso nascimento como nação é de muita dor, sabe? Tanto é que a nossa imagem religiosa, que é o catolicismo medieval, era muito ausente de pai também. O Brasil é descoberto no começo do século XVI, né? Entre o século XII e XIII tem as cruzadas, onde muitos cristãos católicos morreram na luta por Jerusalém, pela Cidade Santa, e havia um sentimento de orfandade. Por que nosso pai celestial deixou a gente ficar abandonado? Foi exatamente nessa época, final do século XV, início do século XVI, que se fortalece a doutrina da ascensão de Maria, né? E de Maria colocada como corredentora, que aliás até agora está uma polêmica na Igreja Católica sobre isso. Onde estou querendo chegar com isso? A nossa fé também era uma fé ausente de pai. A imagem do nosso país é uma padroeira, não um padroeiro. É um paradoxo, uma padroeira, né? Com o menino Jesus no colo. Então, por favor, se você é católico, está me vendo agora aqui, não é nada contra a Igreja Católica. Só estou trazendo um traço histórico do que a gente está falando aqui agora. E aí o que acontece? Na própria cultura católica, a figura do pai José foi meio que relegado em segundo plano. Porque José sim foi um pai adotivo. Ele não era o pai biológico de Jesus, o São José, né? Mas ele dá nome a Jesus, dá linhagem a Jesus. Ele podia fugir, que ele tentou até sair do cenário quando Maria estava grávida, não como quem era covarde, mas para poupar Maria, porque se ela aparecesse como grávida, sem ser do seu noivo, ela poderia ser apedrejada até a morte, pela lei judaica. Então, ao sair, ele assume a culpa. Olha que dignidade desse homem. Aí um anjo aparece para ele em sonho, diz, volta, que aquele filho é de Deus. Ele assume o BO. Ele vai lá e dá o nome para o filho que não se tornou um filho bastardo. E Jesus só foi da linhagem de Davi por causa de José. Olha que pai. Depois, acontece uma coisa interessante. José tinha uma carpintaria em Nazaré. Há um edito para matar as crianças até 2 anos de idade, perseguindo Jesus, o anjo avisa. José larga tudo que ele tinha. Largou a empresa dele, a carpintaria dele, foi para o Egito, como refugiado. Quantos pais fariam isso hoje? Quantos pais largariam seus negócios agora e iriam embora para salvar a vida de um filho? José fez isso. E Jesus, em todos os evangelhos, nunca foi conhecido como filho de Maria. Ele era conhecido como filho do carpinteiro. Ou como o carpinteiro. Ele seguiu a profissão do pai terreno. Só que essa figura de José foi um pouco... Então, nossas canções de infância, qual era, né? Carrega o papai no bolso, mamãe no coração. Papai era pesado, o bolso rasgou, papai caiu no chão, mamãe que eu tanto amo, guardei no coração. Mãe é mãe, né? Mãe só tem uma. Então, a nossa cultura ficou sublimado, internalizado, né? Introjetado, que o pai não faz tanta falta assim. Isso foi ruim. Então, isso gerou essa orfandade até hoje, no governo, nas autoridades. Por isso, todo homem que se empenha para exercer paternidade tem que lutar contra muitas vozes transgeracionais. Então, que nós possamos levantar uma geração de homens que entendem isso. Né? Em qualquer estrutura que você tiver relacional, e principalmente dentro de uma família, a figura do pai é essencial. Entender também esse sacrifício, né? Que é porque, de qualquer forma, assim como a maternidade, a paternidade envolve esse amor sacrificial e essa coisa, como você, né, deu o exemplo aí de José, de ter que se posicionar diante de algumas eventualidades da vida, de ter que abrir mão de uma coisa ou outra, enfim, por conta daquele filho, né? Como isso é importante também. Sim, sem dúvida. É sacrifício. Como se essa função, de fato, tivesse que vir primeiro, né? E todas as outras começassem a vir depois. Isso é tão forte, porque quando você fala de sacrifício, que é entrega, né? Vou fazer aqui uma analogia, pra você entender o que está me vindo agora, isso também, Gabi, metafórica, mas faz muito sentido. Na relação sexual, a mulher que acolhe, que ela é vagina, ela acolhe, ela recebe. É o homem quem penetra, mas ele também quem libera, que ele libera o sêmen dele quando ele ejacula.
ele entrega dele para a mulher que acolhe, entende? Quando a fecundação é ocorrida dentro do corpo da mulher. Lógico que a mulher depois, meu Deus, o trabalho dela é maravilhoso, de sacrifício. Né? Você sabe disso, o que é uma gestação, todo o seu corpo. Nós que somos homens jamais vamos entender o que é essa dor e esse privilégio que é gerar uma vida dentro da gente. Mas os homens já começam entregando, dando, doando, né? A criança, quando nasce, a simbiose com a mãe é natural. Ela é gerada no ventre. Necessária, inclusive. Necessária para a sobrevivência. Uhum. E ela, você imagina, ela recebe da mãe os nutrientes, todo o cortisol que ela precisa para multiplicar as células, vem do estresse que a própria mãe vive, tem que passar para ela. Ela recebe as emoções da mãe, né? Ela ouve a voz da mãe, está na temperatura da mãe. Ela sai do ventre materno, vai para onde? Para o peito da mãe. Né? Então o peito passa o mundo dela para ela. Até a criança entender que ela é um corpo dissociado da mãe demora um pouco. Demora. E aí entra a figura do pai. Porque aí vai ter que ter o pai saudável que retira essa criança, como dizia o Freud, arranca do colo da mãe e projeta para agressividade. Sim. Então esse pai, ele é muito importante. Mas há uma dança aí. Né? Uma dança muito bem sincronizada entre mãe e pai. Onde a mãe acolhe, recebe, amamenta, mas outorga ao pai depois. Porque é uma relação saudável no casal. Mas se o casal não é saudável, o pai não consegue furar esse bloqueio. E aí ele vai se isolando. Então o argumento que muitos homens dão é, mas depois... Não me deu espaço, né? Minha esposa gravidora ficou chata, e vem minha sogra pra lá, minha cunhada, aquele monte de mulher, aí eu tentava pegar na criança, você não sabe mexer com criança, aí eu tinha que trabalhar mais, então não justifica. É sacrifício e outra coisa. Paternidade é para projetar, igual aconteceu com o sêmen. Quem vai lançar essa flecha tem que ser o pai. A mãe vai fazer parte do processo, evidentemente. Todo o processo, lógico. Mas muitos pais estão saindo dessa função esperando que as mães liberem os filhos. É pesado demais para a mãe liberar. Como é que libera alguém que faz parte das suas entranhas? O pai pode liberar. O pai pode empurrar. O pai pode impulsionar, né? O pai pode enviar o filho, na verdade. E aí, se ele não cumpre essa função, a geração sofre. De novo, voltando para Deus, que é o Pai Celestial, quando seu filho está na terra, Jesus, ele sai do batismo, o pai diz assim, há uma voz do céu que fala, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E o Espírito de Deus desce sobre Jesus como uma pomba. Logo depois fala, o mesmo Espírito o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pai é assim. Pai confirma e libera. Vai ser tentado pelo diabo. Você é precioso, vai para o mercado de trabalho agora. Você é precioso, vai casar agora e ser pai. Uhum. Então, sem dúvida alguma é um sacrifício. Eu digo sempre para os pais o seguinte, duas coisas que eu sempre falo para os pais que vão conversar comigo no consultório ou mesmo na igreja. Primeiro, se o trabalho for bem feito, o filho vai embora depois. O sinal do sucesso é o filho ir embora. Não precisa ir para tão longe quanto o meu, que está morando a 12 mil quilômetros de mim, mas vai embora. Sim. Porque se o filho ficar preso, a missão não foi cumprida, não tem autonomia. E segunda coisa, por mais que você se esforce, fique tranquilo, daqui a uns 15, 20 anos, você vai ser pauta da terapia do seu filho. Você não acertou em tudo, cara, não adianta, você vai errar algumas vezes. Então é sacrifício, quase que inglório, porque a conquista do teu sacrifício é ver teu filho longe de você e sendo bem sucedido. Mas isso deve dar a você completude se aqui, Gabi, o casal permanece sendo casal. Que aí dá sentido. Porque depois acontece o quê? Como eu acabei de falar, vem o neto. Você se realiza no neto novamente, o processo vai seguindo. Né? Então é um sacrifício. E aí surge uma questão final sobre o sacrifício, para fechar esse ponto aqui, que eu tenho preocupado muito, Gabi, porque a quantidade de homens que não querem se sacrificar está absurda. Eu tenho o prazer de conhecer você e seu marido e sei o homem que ele é, que tem acompanhado a história de vocês, de entrega, de cuidado, que tem hora que o marido tem que exercer paternidade com a esposa também, vê se você me entende. Sim. Não tem a ver com como é que chama? Com parentalidade, não. A gente circula mesmo. É na conjugalidade exerce esse papel. Eu tenho, assim como uma mulher, toda que é mãe do marido. Né? Quando minha esposa tem que cortar minha unha, por exemplo, tem que ser mãe, que eu sou um pânico para cortar a unha, para tirar a unha encravada. Mulher suporta a dor, teoricamente, mais que o homem, quase sempre, né? Então, toda que é mãe materna, gente. A mulher materna o marido, o homem paterna a esposa. Então, essa relação vai continuar depois. Agora, se não há saúde aqui, se não libera o filho, a não liberar o filho, as gerações não seguem. Então é sacrifício, um sacrifício de entrega, sem esperar reconhecimento. É difícil, mas é a missão de ser pai. Com certeza, porque eu acho que para isso a gente precisa ter a responsabilidade de conhecer os nossos próprios vazios, né? Isso. As nossas próprias questões, assim. Porque senão, quando elas estão ocultas, a gente acaba projetando para aquele filho, para aquele marido, para aquele cenário ali familiar,
as nossas faltas, né? Então, se eu tenho essa falta de pai e eu não consigo reconhecer isso, de alguma forma, isso vai aparecer nas minhas relações, né? Tanto amorosas quanto de amizade, enfim, qualquer relação afetiva. E isso no filho também, né? Porque aí esse filho cresce, essa filha, às vezes acaba ocupando, né, esse lugar, né? Isso é tão legal, porque a gente falou no começo da minha história aqui, que houve coisas que aconteceram comigo de entender o meu lugar, que Deus gerou isso em mim, e as relações, né? Porque Deus se revela nas relações, eu creio piamente nisso. Deus é relacional. Então toda espiritualidade que isola a gente não é de Deus. Toda espiritualidade saudável é relacional. Então, as relações que eu tive me levaram para esse caminho. Mas mesmo assim, Gabi, foi necessário um momento eu conhecer a psicologia. Então, já lá com 38 anos de idade, quando eu tive o primeiro contato com a teoria familiar sistêmica, eu fui ver que eu já estava cometendo falhas gravíssimas na minha parentalidade, na minha paternalidade, exatamente por excesso de proteção. Para tentar dar demais do que eu não tive. Não só com meu filho biológico, mas com os muitos filhos emocionais que eu tinha. Exercendo a função pastoral, o pastor é muito pai, né? Então, era muito difícil para mim no começo do meu ministério pastoral aplicar disciplina para alguém, por exemplo. Para ser firme com alguém, para posicionar. E se você não disciplinar, não existe educação sem frustração. Você tem que frustrar a pessoa que você educa. E para mim isso era muito difícil. Então, foi tendo esse contato, eu fui buscar terapia também, já aos 40 anos de idade, me conhecer e depois entrar na faculdade. Então, sim, é importante ficar alerta para isso, né? Ao mesmo tempo que as nossas faltas nos forjam e vão ter muito a ver com o que vamos viver como vocação no futuro, elas deixam sequelas bem perigosas. Se eu não perceber bem, por essas brechazinhas viram feridas para a próxima geração. Com certeza. Eu acho que a vida adulta traz muitos paradoxos, né? Esse que você falou é um deles. Ao mesmo tempo que a gente precisa dar conta dessa falta, dessa dor, a gente precisa também dar um passo à frente para poder usá-la para alguma outra coisa, né? Movimentar ela, né? Essa coisa do movimento gera movimento, né? É isso aí. E é interessante ouvir você falar isso tudo, porque você vai falando, a gente vai pensando um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Como que a paternidade é tão ampla, né? Em vários cenários, em vários contextos, e como que a gente vê tanta deficiência nisso ainda, né? E parece que cada vez mais, isso que você falou, dos homens não quererem, às vezes, assumirem algum sacrifício, né? É muito interessante perceber isso, porque são homens adultos, mulheres também, adultas que ficam receosas em se frustrar, né? E a paternidade, a maternidade, o mercado de trabalho, tudo que a gente for investir um pouco da gente, ou muito da gente, vai gerar frustração, porque a gente quer um retorno, a gente quer, né? O filho, você aposta nele, né? E você quer um resultado dessa aposta. E não é bem assim que funciona a matemática de criar filhos, né? Você investir uma coisa e você reaver esse investimento, né? Da forma que você esperou, com o reconhecimento que você esperou. Nossa, eu dei tudo e agora esse ingrato faz isso, vai embora, ou fala que eu não prestei aqui, ou não sei o que lá. Você ter um filho é você conseguir encarar uma análise selvagem, né? De tipo, nossa, eu sou mó paizão, sou mó mãezona, e o filho menos, tá? Não é bem por aí, não. Aí tem hora que você sente uma tragédia como pai e filho. Não, pai, isso é maravilhoso. Na verdade, é esse paradoxo mesmo. Se prepare, você que é pai novo. Um dia você vai vir ele falar, eu te odeio. Queria que fulano fosse meu pai, né? Por que fulano é meu pai? Eu queria recomendar um livro, Gabi, enquanto tá esse papo, que eu comecei a ler agora. Eu tive contato com esse livro lá fora nos Estados Unidos, mas acabei não comprando e comprei. Ganhei de presente do queridão com o Felipe, que viria comigo hoje, não pôde vir. Eu recomendo muito sobre esse tema que a gente está falando, que é Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt. Esse livro é maravilhoso. Esse é um autor, um psicólogo social. Mostra aí pra câmera, pro pessoal ver. Você consegue pegar legal e consegue pegar bem? Depois eu boto foto. Tá, beleza. A gente bota depois. Esse livro, eu tô com o livro físico, mas tá na mochila. Esse livro eu comecei a ler agora, comecei a ler ontem, na verdade, né? Maravilhoso. E ele vem trabalhando isso. Ele trabalha que... Tem outro livro muito bom também que eu recomendo muito, que é Sociedade do Cansaço, de um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, que ambos falam algo parecido com isso, só que aqui é uma pesquisa bem forte do Jonathan. Trabalhando o seguinte, nós fomos super protegendo demais uma geração, principalmente meninos, né? Essa super proteção levou a um adoecimento muito grande e fragilizou a geração. Então,
gente tem medo que as crianças brinquem na areia porque vão pegar bactérias. A gente tem medo que a criança brinque na rua por causa da violência. Mas deixa a criança vulnerável diante de um smartphone, tendo o mundo todo aqui, a violência dentro de casa, né? Então, sim, nós estamos enfraquecendo. Então, a gente está tendo uma crise de paternidade nesse sentido. A quantidade de homens meninos, né, que não conseguem encarar o sacrifício, que não entendem que a vida é sacrifício. Eu acredito, sim, a maioria de nós veio de gerações mais pobres, melhorou um pouquinho a sua vida e pode dar aos filhos o que não teve. Então, meu pai foi um analfabeto, como eu falei, ele trabalhou desde criança. Eu consegui ter ainda 2 graduações e tal, mas trabalhei desde o meu ensino médio, né? Comecei o ensino médio já trabalhando. É bom que o pai consiga manter o filho até acabar a faculdade sem trabalhar em outra atividade. Não é um problema, isso é bom que aconteça. Mas dá a ilusão para esse menino que a vida vai ser sempre entrar na faculdade ou entrar no campo acadêmico, não é verdade. A vida é hostil, é dura. Então a criança tem que ser incentivada a aprender. E eu tenho que, sim, né? Porque tem aquela coisa, eu não tenho que nada, eu tenho que sim. Tenho que sim. Eu sou obrigada a muita coisa, né? Muita coisa tem que ser feita. E principalmente quando se trata de uma outra pessoa que você, né, assim, assumiu como cuidador. Sim. Né? Responsabilidade é isso, é fazer o que tem que ser feito. Mesmo que eu não queira. E suportar também essa crise não patológica, psiquicamente falando, que é o nascimento de um filho, né? Porque aqui, por enquanto, a gente trouxe um contexto de pai, mãe, filho, em que essa estrutura familiar ali tá presente nessas 3 esferas, né? O que não acontece em grande parte, né? Às vezes o casal não tá junto, mas ainda assim precisa ter uma relação, uma conversa e suportar essa crise psíquica não patológica do nascimento de um filho na mãe e no pai, nos cuidadores, em quem assume o papel, né? Sim. Então, assim como na adolescência, que traz tantas mudanças e gera essa crise de mutação aí, digamos, isso também acontece quando a gente se depara com um bebê que tem que dar conta, que tem que aprender a educar, construir uma maternidade, uma paternidade, porque, né, por mais que a gente tenha vários livros, não existe um protocolo, né? Então, a gente tem que olhar, apostar, inventar, errar, acertar. Cara, é muito não tenso. tem edição, né? É muito tenso. Eu lembro quando o Aleph nasceu, eu tinha ali 25 anos, né? E quando estava na maternidade, o médico veio aquele pacotinho na mão. Quem é o pai? Eu não sei segurar. O médico brincou, segura que é teu, dá o teu jeito aí. Eu peguei aquela coisinha no colo assim, cheio de medo. Falei, meu Deus, vou levar isso para casa como agora? Então, as primeiras noites, né, o medo. Será que está dormindo? Será que não está sufocado? Será que... Aí, cara, é muito difícil. Até você pensar, vai ser um ser humano, eu estou formando um ser humano. É muito tenso mesmo. É muita... Falando agora especificamente da paternidade biológica, é muito tenso. Para a mãe, é muito tenso. Para o pai também é muito tenso. Então, envolve sacrifício, envolve um preço caro a ser pago. E tem que ir, sim, como você disse, né? A vida não pode ser só esse parque de diversões. Sim. Tem responsabilidade. E do sujeito entender que eu não vou pensar, preciso distrair. Eu vejo muito isso acontecendo, né? Tô muito estressado com esse bebê, eu preciso distrair a cabeça. Tem hora que não tem. Não cabe o distrair a cabeça. E a gente tem que saber que às vezes a gente vai precisar entender que naquele momento não cabe, não vai ser possível. Mais pra frente, depois e tudo. Isso. Você vai se reinventar e vai achar uma forma ali de conseguir tomar um banho, esfriar a cabeça no banho. Porque tem muita coisa a ser feita ali, né? É sacrifício, né? Eu lembro que quando meu neto nasceu, eu fui lá, passei um mês lá com meu filho, lá na Holanda, né, onde o Aleph mora, e aí eu combinei com ele que os plantões da madrugada seriam comigo, né, para dar uma mamadeira pro Asaf. Ele acordava tipo 3 da manhã, eu levantei, mas teve uma noite específica, o Aleph levantou antes de mim, pegou, e eu fiquei vendo o Aleph amamentando o Asaf com uma mamadeira, né, sentado. Falei, caraca, é o que eu fazia, né, há 31 anos atrás. Então é um sacrifício que eu lembro de dormir de madrugada, né, chegar tarde do trabalho, falar pra Patrícia, amor, descansa à noite, que o dia todo cuidando dele, desde que de madrugada eu cuido, né? Mas eu sabia que tem que levantar depois 5:30 da manhã para trabalhar, então foram alguns meses dormindo pouquíssimo, era cansativo, cochilando no trem, não tinha carro, era a fase mais difícil da vida, mas sem dúvida alguma toda essa dor amalgamou a relação, né? Você
Então é isso aí. É sacrifício, é abrir mão. Agora não vai dar para passear agora, não vai dar para comprar aquela roupa que eu queria comprar. Não vai dar para viajar toda hora. Engraçado que ao mesmo tempo que a gente vê muita ausência paterna, hoje a gente vê também muitos pais querendo se implicar nesse cuidado, ainda que, né, nessa fase primária da vida do bebê, né? Porque depois vai ficando mais difícil, né? As pessoas falam, depois de 3 meses é mais fácil. Não tem essa de mais fácil, não. Depois é mais difícil. E aí você manter esse posicionamento de sacrifício é muito difícil, né? Eu acho que a mãe, ela é mais convidada a isso. Aliás, convidada não, ela é mais forçada a estar nesse lugar. E tem aquilo, né, que você falou também. Mas é ela que dá mamar, não tem muito o que fazer. Claro que tem. Tem. Muito o que fazer. Tem muito o que fazer. É só você olhar e ver. Bom, eu como pai, onde eu me implico aqui nessa situação, né? E procurar, e estudar, e ler, e ouvir. O que eu não vejo é, às vezes, eu vejo muita dificuldade, às vezes, dos homens conversarem entre si com seriedade sobre isso, sabe? Porque parece que quando se juntam, viram uns bobões, falam uma porção de bobeira. Me explica isso. Você vê isso, o que você acha? Sim. Assim, que é uma coisa que vai acontecendo e ninguém percebe? Ou é a coisa... Desculpa te interromper. Ou é a coisa mesmo de não parecer vulnerável e ter que... Você acha que é isso? Eu acho que as duas coisas juntas, né? Não, o ser humano, o homem precisa desse ambiente da catarse através do humor, né? Do sarcasmo, da brincadeira. O homem precisa disso. Eu tenho um grupo de pastores que se encontram quinzenalmente, que a gente chama de grupo de pastoreio mútuo. São cerca de 20 e poucos pastores de diversos lugares do Rio de Janeiro, da Lagoa, da Barra, de Guapimirim, enfim. E o encontro é um encontro bem informal, a gente põe uma mesa com café e senta em torno da mesa e bater papo. Então tem dia que é só zoação, futebol, botar pilha no outro, brincar. Aí de repente um traz um drama, né? Aí aquilo muda, a atmosfera muda e tá um acolhendo o outro. Então acho que há espaço para o homem ser homem nesse sentido da famosa quinta série, né? Quinta série não pode ser da gente, a zoação, mandar aqueles memes intermináveis de zoação com o outro. Mas tem que ter espaço para falar sério, sim, né? A gente passou agora, fim de semana passada, coincidentemente, e nossa igreja teve a escola de paternidade. Foi quinta noite, sexta noite, sábado, o dia inteiro. Tinham 40 homens lá. Foi muito legal. No sábado, foi o dia todo, foi um papo muito maneiro. Os caras abrindo o coração, falando das suas faltas. Então, os homens podem encontrar esse ambiente. Agora você tocou um ponto verdadeiro. Como dá para ser vulnerável, e sem vulnerabilidade não tem saúde também, que eu me enrijeço, né? Não se fala sério sobre isso. E quando se fala sério, parece que você é meio piegas, então você está ultrapassado. Então... Ou então se recebe um retorno de tipo assim, vamos beber, deixa isso pra lá. Isso, ou então, vamos lá jogar bola. Ou vamos, sei lá, vamos conhecer uma mulher nova, sei lá, entendeu? Sai pela tangente de uma forma assim, né? Teve um mito familiar que foi muito forte na nossa mente, foi homem não chora, né? São mitos familiares, vozes da família. Então, assim, os homens, quero falar para os homens aqui, você precisa encontrar um lugar de homens maduros que conversem coisas sérias e abram o coração e chore, cara. Homem chora. Então, homem tem que desabafar, não tô bem, tô grilado, Tudo bem, eu não posso falar isso com o cara que corta meu cabelo, se não é tão íntimo meu, com o cara do Uber, com o zelador do prédio. Eu tenho que ter amigos para isso. Pode até ser esses caras também. Eu tenho que ter amigos que eu realmente abra o coração e que eu possa dizer tudo que eu tô sentindo, né? Então, acho que essa falta de encarar com seriedade, que realmente é sério, tirou o homem, como você falou, pra bebida, vamos tomar uma cervejinha, tomar um chopp, vamos bater um papo, vamos jogar uma bola, vamos contar piada, vamos, como você falou, encontrar outra mulher. Não. É encarar, de fato, as crises da vida como homem, e o homem que é homem chora, pede socorro, pede ajuda, e constrói um ciclo de amizades que leva para a saúde. Né? Uma teia, né, digamos assim. Uma teia. É importante mesmo ter esse espaço, né? Agora, indo para um outro lugar, rapidamente, assim, mas eu acho muito importante, que eu falei aqui, você falou, né, sobre essa dinâmica familiar, que tem o marido, a esposa, e o filho e tal, e uma mãe, outra pai, não. Mas aí a gente vê muitas mães, é difícil ver pai solo, né? Mas mãe solo, tem muita. Né? E que tem que lidar com esse pai que não quer se implicar, que às vezes está num recasamento e aí abandonou os filhos do casamento anterior, ou simplesmente que aconteceu, foi uma relação passageira e gerou um filho, e aí essa mãe tem que assumir tudo, o pai não quer, não assume e tal. E aí como que
para essa pessoa, para essa mãe, para essa cuidadora que ficou ali nesse lugar de mãe, né? Às vezes não é a mãe de fato, coloca essa figura de pai para esse filho. Boa colocação, Gabi, excelente. Então, lembra daquele papo que eu falei do começo da nossa história no Brasil, essa ausência paterna, isso foi ficando marcado, né? Até pouco tempo, não sei se está atualizado isso, mas até pouco tempo, até poucos anos, nós tínhamos uma pesquisa da CNJ onde 30% das crianças que nasciam no Brasil não tinham o nome do pai na certidão de nascimento. Nós temos uma ONG, você sabe, a Associação Vida Plena, que trabalha em Rocha Sobrinho. Um dos projetos nossos é um laboratório de estudos sobre violência contra criança e adolescente. Aí tem o jiu-jitsu, o balé, o futebol, enfim. E numa comunidade carente ali em Rocha Sobrinho, né? Numa comunidade onde há vulnerabilidade social. E a gente vê isso direto, né? É só mãe, não tem figura paterna. No Hospital da Mãe, que é lá perto da nossa igreja, tem um grupo de mulheres da nossa igreja que faz um trabalho de acolhimento para as mães que estão crianças na UTI neonatal. Elas falam, pastor, você não vê pai. Aí tem mãe lá de 16 anos, que o pai tinha 15, que na verdade não é pai, vai embora depois. Então, os pais vão embora, os pais abandonam, ainda é um traço forte da nossa cultura. Como você disse, até existe, mas é muito raro o pai solo, muito mais fácil mãe solo. Né? A gente foi ensinando para os nossos filhos, né? Homem, da nossa cultura machista, né? Que prendam suas cabritinhas, que meu bodezinho tá solto, né? Então, a gente brinca... Joga essa responsabilidade sexual de proteção para a mulher. Sempre, assim, por exemplo, são as brincadeiras muito infames, eu acho. Não tô querendo ser chato aqui, não, mas, por exemplo, cadê o pintinho do menino? Você não fala cadê a periquitinha da menina? Por que fica brincando com o pintinho do menino? Porque a gente tem namoradinha na escola? Pra que isso? Então, vai dando essa ideia de que ele pode fazer o que ele bem entende. Aí vem a sequela que você falou, séria, da quantidade grande de mães solos. Outra coisa, separou do casamento, tem outro casamento, não existe ex-pai, nem ex-filho. Ou tem um casamento e houve uma relação extraconjugal e essa relação gerou um filho, esse filho não pode pagar o preço disso. Então, às vezes eu vejo situações, por exemplo, o marido, eu sei que é um drama grave, estou abrindo outro leque aqui, mas houve um adultério, nasceu uma criança e a esposa fala, eu continuo casado contigo desde que eu não vejo essa criança. Quem paga o preço é a criança. Que injustiça isso, né? Então há muitas mães solos e é muito difícil. O apelo que eu faço a essas mães é que encontrem rede de apoio. E existe rede de apoio. Um ambiente bom são as religiões. Não importa, eu sou pastor, mas pode ser um centro espírita, kardecista, pode ser uma religião, uma igreja católica, pode ser um Seishnoye, pode ser um lugar budista. Normalmente as religiões trabalham acolhimento para essas mulheres, com rede de apoio. Eu vou dar o caso do nosso caso lá, que é o que eu convivo, né? Onde a rede de mulheres que se encontra, na ONG mesmo, onde muitas mães são mães solos, já há um trabalho de encontro com essas mães para uma roda de conversa. Então, essa mulher vai encontrar lugares. E aí é importante encontrar ambientes onde haja modelos saudáveis de paternidade e realmente ainda é na igreja. Realmente ainda é na igreja. Assim, a gente faz de tempos em tempos na nossa igreja o que a gente chama de retiro de família, onde não vão só os casais, vão também as mães solos. É muito legal ver os filhos dela brincando com outros pais. Então essa mãe precisa de um lugar de rede de apoio. Né? Isso é importante. Também tem os CRAs, tem alguns trabalhos interessantes sobre isso, procurar alguns CRAs com encontros de mulheres. Tem Casa da Mulher em alguns lugares, em algumas cidades tem Casa da Mulher, que a mulher possa ser acolhida pela Secretaria de Assistência Social daquela cidade ou de alguma secretaria específica de defesa da mulher. Então tem lugares de ambiente. Não fique sozinho. Isso é um apelo que eu posso fazer a você, mãe, que é mãe solo, não fique sozinho. Encontre uma boa rede de apoio, encontre um ambiente onde você possa buscar suporte. Porque é uma missão muito dura, realmente, ter que ser mãe e pai, como alguns dizem, não consegue ser, por mais que ela tente. Não consegue ser. Sim. Nossa. Esse assunto é assim, muito extenso, né? Ramificado. A gente consegue ir para vários lugares. E se deixar, a gente fica aqui... Tem que ficar ligado no horário. A gente vai embora. Mas muito bom te ouvir. Sil, e hoje, assim, como avô, como é que você se enxerga, assim? Você acha que sua paternidade ainda fala muito, muito alto sendo avô? Ou você esqueceu toda a lei como diz o Lacan, o nome do pai já foi, se agora você só fica com a parte açucarada? Lógico que essa parte do avô, né, tira da gente esse peso todo do pai, tem que educar, tem que... Desculpa pra você, né? Tem que educar, tem que... Mas é legal ser pai de pai, né? Eu acho que a paternidade chega ao ponto mais grave, mais maravilhoso, quando você é pai de outro pai. Então eu sou pai de um pai, isso é muito legal. Cara,
cheguei a emocionar. Uhum. Quando eu penso que eu sou pai de um pai. Né, que eu olho pro meu filho, aquele bebê que eu peguei no colo, e hoje é um pai. É maravilhoso demais. E é legal repartir as questões dele. Pai, o que eu faço? Pai, tô na dúvida. Não quero ficar falando do Aleph, porque eu não gosto muito de ficar falando dele, não, né? Mas quando o Azaf nasceu, e você acompanhou um pouco a história, houve um drama lá, porque minha norinha a Suelen teve pré-eclâmpsia com síndrome de HELP, e foi muito tenso, porque a minha própria norinha foi muito legal quando, depois que o Azaf nasceu e a Sueli ligou, a gente chamou eu e Patrícia por vídeo, e tava até um casalzinho de namorados na nossa casa, que eu tava começando a namorar, foi conversar com a gente, e ela agradecendo, né, pelo homem que ela recebeu, né. Ela falou, caraca, o Aleph foi muito homem, ela falou, porque esteve aqui comigo. E eu lembro que ele chegou no hospital e o médico falou, olha, o caso é grave, é bem provável que tem que fazer uma escolha. E ele falou, não, nós não estamos 3 aqui, vamos ser os 3 aqui. Falou pro médico, vamos lutar até o final. E ele segurou uma onda legal ali, a gente ligava, não, pai, tá bem, tá bem. Depois que o Azaf nasceu, né, nasceu aqui no final da noite, mas na Holanda era madrugada já do dia 29. Quando eram as 4 da manhã, 3h30 da manhã aqui no Brasil, ele ligou para mim. Ligou aos prantos. Pai, posso chorar um pouco? Ele chorou. Queria só chorar um pouquinho. Aí foi legal, eu fui pai do meu filho, que é pai também, né? Então é legal. Ser avô é uma missão muito nobre também. Então eu queria até, já que você abriu esse ponto aí, eu sou novato na história, né? Como avô, dar um recado para os avós, sim. É maravilhoso ser avô, mas avô não é pai. O neto não é filho do avô. Então eu vejo alguns hábitos ruins que geram parentalização e também disfuncionalidade familiar, que é, legal, meu netinho me chama de pai. Fala papai, não, avô é avô. Né? Então, o pai é outra pessoa. Então, você que é avô tem que ter a missão de não permitir que essa mistura aconteça, porque isso não faz bem para o desenvolvimento cognitivo da criança, nem para a sua identificação com seu pai. Mas avô é a parte açucarada, sem dúvida alguma, mas não é só açucarada. É ser acolhimento, saber ouvir o filho nas suas crises, é dizer, não, é assim mesmo, é duro, mas vai... Eu ouvi uma frase uma vez que era relacionada à caminhada ministerial, mas cabe para a paternidade, dizia o seguinte, começa difícil, fica impossível, a gente faz. Então não vai ficar, como você falou, não vai ter momento fácil. Todo momento é tenso. Imagina que eu fiquei no meu coração vendo meu filho lá do outro lado do mundo, tendo que segurar a onda com a esposa dele, com o meu neto, e eu longe sem poder abraçá-lo. A angústia aqui foi insuportável, né? Quase insuportável. Então, ser avô é maravilhoso, mas sabendo que avô não é pai do bebê, ele é pai do pai. E como pai do pai, ele é um bom conselheiro. Então, mas o que acontece é que essa relação, Gabi, tem que ter sido gerada lá quando você era pai do bebê. Para que depois que ele for pai, ele sabe, meu pai é alguém com quem eu posso conversar e pedir orientação, né? Então é maravilhoso, cara, é bom demais. Esse tempo todo que eu ouvi você relatando essa história, né, bem resumidamente, porque foi né, uma avalanche também, me veio só na cabeça assim, nossa, então é o tempo inteiro, desde o começo que foi que você falou no final, desde quando ele nasceu, né, dando o exemplo de vocês, que isso foi construindo para que hoje ele tenha um ambiente seguro no pai, em que ele possa exercer esse lugar de vulnerabilidade, que foi também o que a gente tocou como um ponto, Perfeito. E conseguir se fortalecer nisso para dar andamento à missão que ele tinha ali para resolver como pai recente, né? Como alguém que mergulhou profundo ali no que tinha que fazer, que não sabe muito bem o quê, mas que vai encarando de acordo ali com a demanda. E você usou uma expressão que é maravilhosa, Gabi, um ambiente seguro, que é diferente de um ambiente protetivo. Queria só colocar isso é um ponto importante. Filhos que serão pais saudáveis foram criados em ambientes onde construiu-se segurança e não proteção, que são coisas diferentes, tá? Eu gosto de usar uma analogia muito simples aqui, da diferença da segurança para proteção. Imagina você ter um bebezinho, aí vai tomar a vacina dele, aquela que é de aplicar com agulha mesmo. Aí você bota a roupinha bonitinha nele, a criança fica toda feliz, né? Dá um banho cheiroso, ele sai no carro, chega na clínica como chama, pediátrica, né? Normalmente o consultório hoje parece ter um parque de diversões bonito, aquela coisa. A criança tá toda linda. Ai, que coisinha linda, daqui a pouco abre aquela gruta, sai o pai de santa dentro de roupa branca. Aí o bebê entra numa sala que parece uma sala de tortura nazista, aquele monte de equipamento, e fica meio estranho. Daqui a pouco tu vai dentro do molequinho no teu colo, baixa o shortinho dele, segura aqui as perninhas dele pro cara aplicar a injeção e fala, pode aplicar que tá seguro. Isso é um ambiente seguro. Seguro, tá seguro. Ele vai espernear, se segura firme ali, e o cara vai enfiar a injeção, ele vai berrar de dor e pensar, por que meu pai fez isso comigo, né? Lá na frente ele vai entender
meu pai não me protegeu. O que seria proteger? Não, aplique injeção em mim, por favor. Não adianta aplicar injeção em mim, que não vai curar o meu filho. Então, a família não pode ser um ambiente protetivo, tem que ser de segurança. Porque a pessoa que está num ambiente seguro, ela tem segurança para voar, entendeu? Para se arriscar. E aí tem segurança para dizer, pai, fiquei com medo. Pai, errei. Porque se é proteção só, você cria a ilusão de um mundo perfeito. Você conhece um pouco, eu ouvi falar um pouco do mito do Siddhartha, que é o primeiro Buda, né? Não sei se você já viu. Não. Que o Siddhartha era o filho de um príncipe, e o rei, pai dele, ele criou um mundo lindo para o filho dele. Então, toda vez que o Siddhartha saía do palácio, ele mandava botar tapete na rua, flores, disparava os mendigos, para ele nunca ver pobreza. A primeira vez que tem contato com a pobreza, ele entra em crise, onde tem aquele, vai embaixo de uma árvore, aí o primeiro Siddhartha tem ali uma epifania, tá? Ele tem uma revelação do seu chamado, né? Porque não existe mundo de utopia. Então, a segurança diz, olha, é difícil, o mundo é difícil mesmo, é duro. Ser pai é difícil, não é fácil, não é difícil. Você vai chorar, vai sentir dor, mas você tem alguém contigo aqui que pode ser, eu já liberei você foi, mas os vínculos estão aqui, então você pode voltar a ligar. Agora, se eu crio uma proteção excessiva e passo a ilusão que meu filho vai ser o Superman, o mais querido do mundo, quando ele se frustrar, ele vai para onde? Vai para droga, vai para o sexo, vai para pornografia, qualquer outro lugar, menos para o coração do pai, que não é seguro, é só protetivo. Sim. E vai para aquele hiperativo, né? Importante que você seja feliz. Mas isso é impossível, né? Ninguém é feliz o tempo inteiro, né? A felicidade é construída, é episódica, enfim. Então, também é uma coisa, é uma palavra que a gente às vezes lança, né, para os nossos filhos. Importante é ser feliz. Calma, não é bem por aí. Nem sempre a gente vai ser feliz. A gente tem que saber lidar também com as tristezas, né, da vida. Sobre essa questão de importante ser feliz, recomendo o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. E lá no começo ele fala sobre isso. Ele fala para os jovens, não procure a felicidade, né? Nem procure o sucesso. Ele falou que sucesso e felicidade é resultado de uma vida que tem uma causa que normalmente é maior do que você mesmo. E está além de você. Então é isso aí. Então, outro escritor que eu amo muito, que é C.S. Lewis, falava assim, nós não nascemos para ser felizes, nascemos para amar, né? E amar envolve sacrifício. Então nem sempre eu vou estar feliz. Mas a segurança dá ao teu filho a certeza que se um dia ele quebrar, ele pode voltar e pedir socorro. Agora a proteção não faz isso. A proteção deixa você preso, pequeno, e você não se arrisca, né? Ou seja, segurança gera autonomia, né? Gera autonomia. Ai, que bom. Obrigada. Nada. Eu sempre faço uma pergunta, eu acho que essa... eu imagino qual seja a resposta diante do nosso assunto hoje, do nosso papo, mas eu sempre faço uma pergunta ao final do episódio para os meus convidados. Como a gente fala de metamorfose, né? E metamorfosear, que é uma coisa, um verbo, verbo, assim. É uma ação, né? Exatamente, depende da gente. Então eu pergunto, qual, assim, a metamorfose mais intensa da sua vida? Eu sou, como dizia lá o Raul Seixas, né? Eu sou metamorfose ambulante, eu vivo mudando toda hora, sério, que bom, cara. Isso é ótimo. Mas cara, eu já mudei. Você imagina, como eu te falei, fui fazer psicologia aos 40 anos de idade, conhecer coisa nova, fazer mestrado com 40 e... Acabei o mestrado com 54 anos, né? Quer dizer, totalmente fora do padrão, né? Eu vivi muitas metamorfoses, mas sem dúvida alguma a maior metamorfose foi o meu encontro com Cristo mesmo, né? A forma que eu vim me relacionar com ele, a essa paternidade, né? Essa é a minha busca desse pai. Eu acho que essa é a busca do ser humano, desse pai pleno, que é o Pai Celestial, né? Eu tenho uma história que eu gosto de contar que é deliciosa. Quando eu tinha 9 a 10 anos de idade, fiz primeira comunhão católica. Aí eu me confessei pro padre, né? E como tem que ser feito sempre, confessei meus pecados de criança lá. Eu lembro que antes a freira falou, vê se não peca muito não, porque eu fui me confessar e depois o padre deu a penitência, né? Depois de sair do confessionário, lá, tanto Salve Rainha, tanto Padre Nosso, tanto Salve Maria. E eu fui até o altar da Igreja Católica, lá em Fortaleza, Igreja Nossa Senhora dos Remédios. Quando eu cheguei no altar, era grande igreja, eu me ajoelhei, me benzi, esqueci o que o padre falou, cara. Aí eu falei, Deus, assim mesmo, com 9 ou 10 anos, esqueci tudo que o padre falou. Dá pra senhor me perdoar assim mesmo? Porque se eu voltar vai piorar pra minha situação. Depois eu vim entender que era só isso que ele queria ouvir, né? Então uma metamorfose que eu entendi que nosso pai é Deus, que não é religião. E aí nele eu encontrei toda a paternidade. Então as outras metamorfoses que eu tive, são muitas na vida, nascer a metamorfose. Foram secundárias a metamorfose de conhecer a Patrícia, ser pai do Adam, filho de ser psicólogo, de estar aqui. Então, são várias metamorfoses. A primeira foi, de fato, conhecer o Cristo como meu pai, não como apenas um ser divino, né?
Ai, que bom poder ser parte, assim, perto de você e sentir a ramificação dessa paternidade, muitas vezes em mim mesmo, em pessoas próximas, quanto isso tudo que você falou aqui é verdadeiro. Eu sou fã número 1. Número 1, não sei, né, que são tantos fãs, mas eu posso ficar em qualquer lugar, mas eu sou fã. Bom, Gabi. Muito obrigada por vir, muito obrigada por dividir com a gente tanta coisa, né? Eu acho que é muito importante a gente estar sempre em movimento e falando a respeito dos nossos déficits, né? Eu acho que esse assunto não podia ser com alguém diferente sem ser você. Obrigada. Foi um papo bom demais. Obrigado pelo convite. Muito bom, obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.